Abra sua Bíblia, por favor. Marcos capítulo 14, versículo 32. Abra aí em nome de Jesus. A palavra que Deus colocou no meu coração, uma palavra tremenda, uma palavra forte. Amém? E o que Deus tem falado comigo? Olha aqui para mim, por favor. Você que está aqui, você que está em casa. Que um cego não pode guiar outro cego. O que isso quer dizer, pastor? Que para mim poder ajudar alguém, eu preciso estar bem. Sim ou não? E muitas dessas pessoas que estão aqui são colunas espirituais da sua casa. Sim ou não? Às vezes você está aqui a única pessoa que busca pela tua família, a única pessoa que ora. Às vezes na tua empresa, meu irmão, você é a luz daquela empresa. É por isso que se levanta luta, perseguição, batalha, dificuldade. Sim ou não? É porque muitas das vezes, por você ser a única pessoa, o inimigo tenta te desanimar, parar a tua fé, te entristecer. Porque ele sabe que se você parar, muitas pessoas também param. Muitas pessoas que te vê como referência. Muitas pessoas que dependem e encarecem das suas orações. Sim ou não? E quando Jesus, sendo o próprio Deus, ele nos deixou um grande ensinamento. Eu estava lendo, eu estava meditando, achei sensacional. Porque Jesus, ele nunca trabalhava sozinho. Ele sempre tinha as pessoas com quem ele se preocupava. Além das diversas milhares de pessoas que ele curou, libertou e abençoou, tinha aqueles mais próximos, que eram os 12 discípulos. Sim ou não? Então, aqui, vamos lá. Marcos capítulo 14, versículo 32. Diz assim, ó. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo, fala Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Olha aqui para mim, por favor. Essa mensagem é profunda. Jesus estava no Getsêmani, ele estava prestes a ser pego lá pelas pessoas que se levantaram contra ele. Aquele que o traiu já estava chegando para levar Jesus, para ser crucificado e tal. Jesus sabia que ele ia enfrentar uma grande luta, uma grande dor, uma grande dificuldade, tanto que ele ora ao Pai e fala, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade. A Bíblia diz que Jesus falou, a minha alma está amargurada até a morte. Jesus estava triste. E eu tenho certeza, irmão, absoluta, que existia uma guerra espiritual ali. Que o diabo ficava soprando no ouvido de Jesus. Não precisa disso. Para com isso. Desiste. Não vale a pena. E Jesus ficava naquela guerra espiritual. Mas quando ele trouxe Pedro, Tiago e João, toda vez que ele pensava em desistir, em parar, ele olhava para Pedro, Tiago e João e falava, eu não posso desistir, porque Pedro, Tiago e João e muitas pessoas precisam de mim. Amém? E quantas vezes na sua caminhada com Jesus você já pensou em desistir? Fala a verdade, gente. Só eu que já pensei? Eu estou sendo sincero, estou aqui ao vivo, eu já pensei. Porque existe sempre um conflito entre espírito e carne. Mas quando eu olho e vejo das diversas pessoas que carecem das minhas orações, isso me dá um combustível necessário para continuar caminhando, orando pela minha família. Meu pai está aqui, ó, levanta a mão, pai. Minha mãe está aqui, levanta a mão, mãe. Minha esposa está ali, levanta a mão, mano. Meu filho está aí, levanta a mão, filho. Aí, não levantou. Minha família está aqui. E eu tenho sempre orado pela minha casa.
Tem pessoas que me veem como referência. Eu lembro que quando eu comecei na obra de Deus, eu entrei de cabeça, irmão. Eu estava todo dia na igreja, todo dia na igreja, todo dia na igreja. E quantas vezes pessoas, até mesmo da minha família, chegou para mim e falou assim, precisa estar todo dia na igreja? Não sei se você já ouviu isso. Precisa ir quarta, sexta, domingo, precisa estar lá. Mas quando eu olhava para o lado, a minha família é destruída. Precisava ou não precisava? Precisava. Então existia esse conflito e essa guerra. Jesus, quando levou Pedro, Tiago e João, tinha um propósito. Ele sabia que aqueles eram fracos, mas Jesus estava ali para sustentá-los. Igual quando eu vi uma vez no Facebook, eu sempre falo isso porque é forte, uma imagem de uma mão, a mão de Deus simbolizando, saindo de dentro de uma nuvem, e uma pessoa segurando a mão de Deus. Só que, em contrapartida aqui para baixo, segurando a mão dessa pessoa, tinham todos os seus familiares, amigos, pessoas próximas. E eu ficava pensando, se essa pessoa que está aqui solta a mão de Deus, o que acontece? Cai todo mundo. Por isso eu te afirmo, a sua queda é a queda de muitas pessoas. Sim ou não, gente? A sua queda é a queda de muitas pessoas. Porque quando eu comecei lá, enquanto tinha pessoas, pais minhas, dentro da casa, familiares, não digo meu pai e minha mãe, mas tias, eu ouvi isso de tias. Precisa estar todo dia na igreja, precisa estar fazendo isso, precisa estar fazendo aquilo outro. Precisa, claro que precisa. Enquanto uns me encorajavam a desistir, eu tinha pessoas que estavam dentro da igreja falando, cara, eu me espelho em você. Não desista, não olhe para trás, continua nessa tua fé, porque tu vai longe. Amém ou não amém? E até mesmo pessoas dentro da igreja, usadas pelo cão, me desanimando e me entristecendo. Porque existe isso, gente. Existe ou não existe? Existe. Então a gente tem que sempre olhar para Jesus. Porque se a gente for negociar com o inimigo, ele nos derruba. E ele sabe que se te derrubar, derruba a tua casa. Lembra Noé? Noé era o único justo, sim ou não? Quando ele construiu a arca, entrou Noé, a esposa, os 3 filhas, 3 noras. Mas quem era o único justo? Se Noé não acredita, se Noé desiste de construir a arca, se Noé retrocede, está muito difícil. Vocês sabem mais ou menos quanto tempo a arca demorou para ser construída? Não, 100 anos. 100 anos. Depois você vai ver. Eu acho que quando ele começou a construir, tinha uns 500 anos. Como é que o cara vivia bastante naquela época, né? Com 600 anos, 600 e pouco, ele terminou a arca. E eu vou te falar, se ele tivesse desistido, o que ia acontecer com ele e a sua família? Todo mundo ia morrer e perecer. E eu te falo isso, e eu afirmo, não desista dos teus sonhos. Não desista de orar pelo seu casamento, pela sua família, por um amigo, por alguém. Não desista, porque as tuas orações têm poder. O próprio Jesus nos dá ensinamento. Jesus falou, cara, Jesus pensou em desistir, cara. Está escrito, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, porém, todavia, entretanto, que não seja feita a minha vontade, que seja feita a vontade do Senhor. Eu tenho certeza que quando ele olhava para Pedro, Tiago e João, aquilo era um combustível para a vida dele. Cara, eu não posso desistir. Esses caras precisam de mim. A humanidade precisa de mim. E quando você pensar em desistir, quando você estiver desanimado, às vezes você já se arruma para vir para a igreja e bate um desânimo, gente. Sim ou não? Às vezes para vir para a igreja é uma luta. Às vezes você fala, quarta-feira eu vou orar pela família. Meu irmão, se levanta problema, dificuldade. Quando isso se levantar, você tem que pensar, calma aí, a minha família precisa de mim. Amém? Deus, ele quer usar você para ganhar pessoas próximas de você. Eu sempre falo que Deus, ele não vai descer do céu, no meio dos incrédulos, vai falar assim, eu sou Deus, se convertam. Vai fazer isso? Ele vai usar pessoas de fé. Pessoas que não desistem, pessoas que de coragem, de ousadia, para poder saquear o inferno e povoar o céu. Tem pessoas de dentro da tua casa que precisam sair da mão do diabo. E você é esse libertador. Por isso que Jesus nos deu esse ensinamento. Ele trouxe pessoas para próximo, porque, meu irmão, olha, rapaz, eu creio.
Quando ele estava lá, o inimigo sugestionando, para, desiste, não precisa. Jesus falava assim, ele olhava para os caras e falava, não, não posso. E o diabo ficava sugestionando, não, ele olhava e falava, não, não posso. Não, não posso, eles precisam de mim. Amém? Alguém precisa de você, meu irmão. Alguém te vê como referência. Alguém te vê como um espelho a ser seguido. Alguém vê você como um reflexo. Cara, eu quero ser igual àquela pessoa. Eu quero ter a fé que aquela pessoa tem. Eu não posso desistir. Eu lembro também que no início da minha caminhada, muitas pessoas da igreja, da época lá, elas falavam de Jesus para mim, me chamavam para o grupo jovem, para o culto jovem, aquilo tudo e tal. E quando eu vi uma pessoa em específica, que eu não vou citar nome, uma vez eu encontrei essa pessoa num determinado lugar. Eu falei, e aí, amigo, como é que você está? Não, estou tranquilo, estou bem. Falei, cara, tu saiu da igreja? Eu saí. Falei, cara, se você que me ganhou para Jesus, que me ajudou a me ganhar para Jesus, saiu, o que vai ser de mim? Ele, que isso, não faz isso não, cara. Fica firme. A pessoa que falou de Jesus para mim, uma das pessoas que falou de Jesus para mim, saiu da igreja, se decepcionou com algo que aconteceu na igreja. Né? Um espelho, uma referência. Para a glória de Deus, graças a Deus que eu olhei para Jesus e eu não deixei aquilo me entristecer e me abater. Mas quantas pessoas que vocês conhecem que já foram uma potência na mão de Deus e hoje estão no mundo, gente? Dando lugar para o inimigo, pessoas que desistiram. E pode ter certeza, quando um desiste, muitas pessoas vão atrás. Não desista dos teus sonhos. Não desista da tua família. Lute contra o desânimo. Não negocie contra o diabo. Não negocie. Não, cara, eu vou para a igreja e acabou. Quando bateu o desânimo, não está amarrado em nome de Jesus, demônio. Eu vou para a igreja, porque alguém precisa das minhas orações. E se vocês tivessem a noção e a ideia do quanto a oração ela tem poder, meu irmão. Às vezes você fica em casa fazendo um monte de coisa, às vezes não ora. E Deus está nos convidando, não desista, não desanime, alguém precisa de você. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui hoje e muitas pessoas que estão em casa foram ganhas por alguém. Alguém orou para que essa pessoa estivesse hoje na igreja, sim ou não? Alguém orou por você, sim ou não? Se hoje você está aqui, alguém te ganhou para Jesus. Você precisou daquela pessoa. E hoje é você que está aqui, alguém precisa de você. E se você desistir, a tua queda é a queda de muitas pessoas. Aqui, a gente prova. Olha aqui, ó, versículo 37. Olha aí, versículo 37. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne... Olha aqui para mim. Se Jesus desiste, Pedro desiste. Se Jesus desiste, João desiste. Se Jesus desiste, Tiago desiste. Os discípulos todos iam desistir. Hoje a humanidade toda está condenada ao inferno. Se há mais de 2000 anos atrás, Jesus não levasse na cruz do Calvário os nossos pecados e fosse no inferno tomar a chave da mão do diabo. Já pensou, irmão? Se ele tivesse desistido, e muitas pessoas da nossa casa, nossa família, estão andando em passos largos para o inferno. A gente tem que resgatar essas pessoas. A gente tem que falar de Jesus para essas pessoas. Nós não podemos desistir. Por mais que aos nossos olhos pareça impossível, bota diante de Deus. Ora por essa pessoa. Deus vai te dar a vitória. Amém ou não amém? Os discípulos aqui estavam dormindo. Jesus estava lá orando. A Bíblia chega a dizer que o suor de Jesus se transformou em quê? Em sangue. Ele ficou ensanguentado, angustiado, amargurado, entristecido, porque ele sabia que todo o pecado da humanidade está sobre ele. E só de pensar por 1 minuto de que ele ficaria longe teria uma ausência de Deus, isso angustiou Jesus Cristo. Alguém precisa de você. Usa a tua boca agora. Deixa Deus usar a tua boca. Fala para alguém do teu lado. Fala assim, alguém precisa de você. Fala para ela.
Por mais que não pareça, mas alguém olha e te observa. Sim ou não? Alguém precisa de você. E diz assim, ó, versículo 39. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. Olha o 39, o início. E foi outra vez e orou. Quem orou? Jesus, dizendo as mesmas palavras. O que Jesus falou de novo? Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia que não seja feita a minha, olha para mim, mas a vontade de Deus. Jesus, eles estavam Rapaz, se a gente hoje enfrenta a guerra espiritual, imagina que Jesus passou no Getsêmani. Porque ali era decisão mesmo, momento de decisão. Se ele para, a humanidade era destruída. Então ele estava ali, não posso desistir, eu vou até o fim. Por quê, gente? Às vezes a pessoa fala, Jesus era o próprio Deus, sim ou não? Mas ele estava aqui como o quê? Como homem. Ele tinha as mesmas necessidades que a gente. Ele passava pelas mesmas provações, ele tinha fome, tinha sede, ele ia no banheiro. Ele fazia tudo isso. A carne tremia, mas ele tinha um propósito firme. Amém? Mas isso não quer dizer que ele não era tentado. Mas isso não quer dizer que o diabo não sugestionava ele, como tentou ele no deserto, lembra? Usando até mesmo uma palavra contra o próprio Deus, né? Se tu és o Deus, pega essa pedra e transforma em pão. Se tu és o Deus, pula desse pináculo, os teus anjos te segurará. Se tu és o Deus, faz isso, faz aquilo. Não. Ele tinha um propósito definido. Não vou negociar contigo, diabo. Eu só vou adorar o meu Deus. Sai-te de mim, Satanás. Amém? Não negocie com o inimigo. Como eu preguei, vocês viram a mensagem de sexta-feira, né? Corta o mal pela a raiz. Não negocia, jarretando que os cavalos do inimigo. Corta para se prostrar e não se levantar mais. Amém ou não amém? Abra agora a sua Bíblia para a gente fechar em Mateus 14. É um antes. Está em Marcos, volta, é Mateus. E você que está em casa agora, compartilhe essa mensagem em nome de Jesus, para que muitas pessoas venham se fortalecer na presença de Deus. Manda para os seus amigos, familiares, manda nos grupos de Facebook, WhatsApp. Alguém precisa ouvir essa palavra. Se uma pessoa ouvir essa palavra e for abençoada e alcançada, o meu propósito já está definido. Amém? Eu quero que sejam muitas, mas se apenas uma, meu irmão, se render o que Jesus está falando agora, meu irmão, pode ter certeza que vai ter festa no céu. Mateus 14, né? Vamos no versículo 22. E olha para mim, aqui Jesus ele vai nos ensinar a vencer as tentações, a vencer o desânimo, a vencer. Diz assim no 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Olha aqui para mim, Jesus ele falou para os discípulos, entra no barco e vai para outra margem, eu vou me despedir da multidão, depois eu vou em seguida. E eles foram. 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Jesus ele foi orar na parte da tarde. Então vamos dizer que ele foi orar, eram umas 5 horas da tarde. E aqui no versículo 24, e o barco estava no meio do mar, aqui já os discípulos, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom? Sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo acima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou às águas para ir ter com. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé,
Por que duvidaste? Olha aqui para mim. Jesus, ele foi orar de tarde. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, ele foi ter com os discípulos. A quarta vigília da noite é entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Mas vamos dizer que seja às 3 da manhã. De 5 às 3, são 10 horas orando. Fala 10 horas orando. Quando e como que Jesus conseguia fazer todos os milagres e maravilhas? Porque ele sempre orava. Ele estava em contínua oração com quem? Com Deus. Ele orou 10 horas. Eu estou falando para você orar 10 horas? Não, isso era o ministério dele. Mas eu estou falando que se você não orar, o diabo vai te sugestionar a desistir. Se você não tiver com os teus pensamentos firmes e fixos com Deus, o diabo vai colocar coisas e situações na tua vida que vai querer fazer você desistir. Os discípulos estavam açoitados pelas ondas, né? Jesus andou caminhando. O que isso quer dizer? Enquanto a tua família está passando por lutas e problemas, você, como uma mulher e um homem de Deus, anda caminhando sobre os problemas, porque você está firme com Jesus. É você que vai levar calmaria para dentro da sua casa. É você que vai levar a bênção para o teu trabalho. É você que vai levar a presença de Deus para onde tem escuridão. É você que vai levar a glória do Senhor para aquelas pessoas que estão sendo tentadas a viver uma vida de destruição na mão do diabo. É você que vai levar a glória do Senhor para os viciados, para os alcoólatras, para aqueles que precisam de uma libertação. Quando? Quando você estiver em contínua comunhão e oração com Deus. Sabe por que também Jesus não desistiu? Porque ele sempre olhava para aquelas pessoas que precisavam dele. E ele estava sempre conectado com quem? Com Deus. Deus o fortalecia. As pessoas para quem ele olhavam era o combustível para ele poder vencer aquela tentação no Getsêmani. Às vezes você, meu irmão, por qualquer coisinha você desiste. Verdade ou não é? Às vezes por qualquer coisa você não vem à igreja. Às vezes por uma bobeira você deixa de vir cultuar. Por quê? Porque você ainda não está totalmente conectado com Deus. E você ainda não entendeu o teu propósito. Você tem um propósito. Você não nasceu à toa para nascer, viver, morrer e acabou. Não, você está aqui com um propósito. Você tem que entender o teu propósito. Amém? Eu sei o meu propósito é ganhar almas para o reino de Deus. O meu propósito é ganhar minha família para Jesus. O meu propósito é pregar o evangelho. O meu propósito é saquear o inferno e povoar o céu. O teu propósito, dentro da sua casa, é que a presença de Deus, através da tua vida, venha alcançar aqueles que precisam de uma libertação. Amém? E Jesus não desistiu. E Ele está aqui hoje nos fortalecendo para que a gente não venha desistir. Volte a ser a pessoa que você já foi um dia. Faz uma aliança com Deus. Uma aliança de oração, de fidelidade. Sabe por quê, meu irmão? A Bíblia diz, Jesus falou, quando Pedro estava dormindo, Pedro, Tiago e João estavam dormindo, o que Jesus falou? Não pode orar comigo 1 hora? Vigiai e... Porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne... Então quando que se ganha a tentação? Vigiando e orando. Vigiando e orando. Vigiando e orando. Será que você tem vigiado e orado? Você tem sempre caído nas mesmas tentações, sempre nos mesmos pecados, sempre vivendo a mesma vida de sempre. Talvez o que está faltando para mim e para você é oração, comunhão, estar mais perto do Senhor. E pode ter certeza, quando você viver uma vida conectado com Deus, o diabo pode até te tentar, mas você não vai cair. Porque você entendeu que tem pessoas que precisam de você. Amém? Pessoas precisam de você. E uma atitude tua de fé leva a salvação para tua casa. Zaqueu subiu numa figueira brava. A Bíblia diz que Jesus entrou dentro da casa dele e levou salvação para toda a casa dele. Amém ou não amém? Aquele carcereiro da prisão de Paulo.
aconteceu aquele terremoto, ele pensou que os presos tinham fugido, lá em Atos 16, ele ia se matar, Paulo gritou, falou, não faça isso. Aquele preso levou Paulo e Silas para dentro da casa dele. A Bíblia diz que ele orou e abençoou aquele carcereiro e toda a família dele. Amém ou não amém? A presença de Deus na casa de Obed-Edom, em 1 Crônicas 13, 14. A Bíblia diz que em 3 meses, 12 semanas, tudo que ele tinha, tudo que ele colocava a mão era abençoado. A Bíblia diz que Deus abençoou Obed-Edom, tudo que ele tinha e toda a sua casa. É você que leva essa presença. É você que leva essa glória. Se você desistir, a tua queda é a queda de muitos. Amém? Fala assim, eu não vou desistir. Eu vou continuar lutando por toda a minha casa. Se você crê, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Bem forte que Ele merece. Aleluia. E você que está assistindo essa live agora, compartilha ela, envia, porque alguém precisa ouvir. Estamos aqui na rua Ator Jesse Valadão, número 3, na antiga Rua Larga, aqui no coração de Piraquê, em Pedra de Guaratiba. Você é o nosso convidado para quarta-feira agora, estarmos aqui orando pela nossa família. A Bíblia diz que aquele que não busca pelos seus, negou a fé e é pior do que infiel. Você pode pegar a Bíblia, jogar no chão, pisar em cima dela, rasgar, que ainda assim você não nega a fé. Mas se você deixar de orar pela tua família, você negou a fé e é pior do que o infiel. Venha orar pela sua casa, venha orar pela sua família. Pode ter certeza que tem pessoas dentro da sua casa que precisam de uma libertação. Seja a luz para a vida deles. Então, quarta-feira agora tem culto 8 horas da manhã e culto às 7:30 da noite. Rua Ator Jesse Valadão, número 3, na antiga Rua Larga, no coração de Piraquê, em Pedra de Guaratiba. Você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.